Estão te enganando. Um episódio de Invencível não é mais caro que um de Jujutsu Kaisen. Se você acompanha o cenário de cultura pop, principalmente o cenário de anime, provavelmente você já viu essa afirmação. Um episódio de Jujutsu Kaisen custa 150 mil, enquanto um episódio de Invencível, que tem uma animação muito pior, custa 2 milhões e meio de dólares. E aí, quando você escuta isso, automaticamente você deve pensar: olha como o anime é superior, olha como o ocidente gasta mal. Invencível é bem mais caro e não é tão bem animado. E essa ideia se espalhou muito rápido. Eu não quero nem discutir aqui o que é melhor, animação oriental ou animação ocidental, porque eu amo as duas. Mas é um fato que muitos sites, muitos threads, muitos vídeos curtos têm espalhado desinformação. E eu preciso corrigir isso. E de fato, se a gente só olhar para esses dois números, à primeira vista é realmente um absurdo. E não tem nem como negar que a animação de Jujutsu Kaisen chuta a bunda fácil da animação de Invencível. Porém, comparar esses dois valores tá erradíssimo, meus amigos, erradíssimo. E não é um erro pequeno não, é um erro gigantesco. Então, vamos começar pelo básico. Tem muita gente falando que um episódio de Jujutsu Kaisen custa 150 mil dólares. E muita gente falando que um episódio de Invencível custa mais de 2 milhões de dólares. Porém, tem uma pergunta que quase ninguém faz. O que está sendo medido aqui? Principalmente porque custo por episódio não é um conceito global. Ele muda dependendo da indústria, do modelo de financiamento e da estrutura de produção. E quando a gente pega tudo isso, que aqueles conceitos lá atrás começam a desmoronar. No Japão, um modelo predominante de produção de anime é o chamado comitê de produção. Isso significa que um anime tipo Jujutsu Kaisen não é financiado apenas por uma única empresa. Ele é financiado por um grupo que envolve editora, emissora, empresas de música, licenciamento. Cada um entra com uma parte do investimento. E o estúdio, como a MAPPA, entra para executar a animação. Ou seja, tem um grupo que quer fazer o anime e ele paga um valor X para um estúdio desenvolver ele. Mas a animação não pertence àquele estúdio. Aquele estúdio não é responsável por vender a animação. Ele não é nem responsável por exibir essa animação. Os 150 mil dólares são apenas para a produção do episódio. E normalmente esse valor cobre basicamente produção da animação, equipe técnica e parte da pós-produção, mas não inclui marketing global, distribuição internacional, infraestrutura de plataforma, dublagem global e nem o risco financeiro de toda a obra. Ou seja, esses 150 mil não cobrem o custo total do episódio. Ele representa o custo total da animação. Agora vamos mudar completamente o cenário. Nos Estados Unidos, séries como Invencível atuam num meio completamente diferente. Empresas como a Amazon financiam, produzem e distribuem o produto. E normalmente é feito até um empréstimo no banco para poder fazer a série. Empréstimo que entra no custo de produção. Sem contar que Invencível é uma obra muito mais valiosa que Jujutsu Kaisen. Não tô falando que é melhor nem pior, mas Jujutsu Kaisen só começou a fazer sucesso mesmo depois do anime. Mas Invencível tem anos que tá aí vendendo bonequinhos, jogos, revistas em quadrinhos. Então, os valores a serem pagos pelos detentores de direitos autorais costumam ser muito maiores, sem contar que os valores por episódio de Invencível devem conter também custo de marketing, custo de gestão, custo da plataforma, pagamento dos atores que fazem as vozes. E sim, pagar um ator em dólar é muito mais caro que pagar um ator em iene. Então, para deixar bem claro, as pessoas estão comparando duas coisas diferentes. É quase comparar o custo da assinatura de um streaming por um ingresso de cinema. Por mais que uma coisa tenha a ver com a outra, são modelos de negócios diferentes. Porém, tem outra coisa muito importante a ser falada aqui também. Mas antes, curta esse vídeo se estiver gostando do conteúdo, clique em seguir caso não esteja seguindo, e se o botão de hype aparecer, clique em hypar, porque isso faz toda a diferença pra gente. De tudo que eu falei, ainda tem um ponto muito polêmico que a gente tem que comparar. A indústria do anime e mangá são bem mais baratos, que são trabalhos quase escravos. Sim, essa é uma parte que muita gente ignora e não quer comparar. Porque a eficiência do anime não vem só da arte, vem de um sistema que pressiona o custo ao máximo. E não, isso não é uma coisa boa, porque animadores no Japão recebem bem menos. Muitas operações trabalham com um cronograma extremamente apertado. E não é incomum que episódios sejam finalizados bem em cima da hora. Então presta atenção, quando você tá lá vendo seu anime bonitinho, literalmente tem pessoas que podem ter morrido para aquele episódio sair. Episódio não, né? Às vezes por um frame sair. Não é anormal a gente ver pessoas dessa indústria sofrendo por problemas psicológicos. E eu acho isso tão ruim. Eu gosto tanto de anime e é triste ver que aquilo que eu gosto tanto
tanta coisa ruim no meio. Eu sei que tem muita coisa que pode ser discutida aqui, mas se dependesse de mim, um animador do Japão deveria receber o mesmo tanto que um animador dos Estados Unidos. Pra mim, os episódios de Jujutsu Kaisen deveriam custar mais caro, para os animadores receberem mais. E por favor, não me entenda mal, eu não estou atacando a indústria, tô só fazendo uma contestação. Então, quando você olha pra algo como Jujutsu Kaisen, com cenas absurdamente fluidas, coreografias complexas, direção dinâmica, e pensa, nossa, como isso custou só 150 mil? A resposta não é simples, mas passa por um fator claro: compreensão de custo humano. Enquanto isso, nos Estados Unidos é bem diferente. Você tem sindicatos, isso contra a vontade do Walt Disney, você tem salários mais altos, você tem regulamentações, você tem uma cadeia de produção mais burocrática e mais cara. Isso significa que tudo encarece. Não porque é ineficiente, mas porque é estruturado de outra forma. Então, sim, além da gente estar comparando coisas diferentes, que é a produção de um episódio para o custo de um episódio, a gente está comparando um mercado que é mais maduro que o outro. Se Jujutsu Kaisen fosse feito nos Estados Unidos, ele custaria mais caro, mas em compensação, quem faz Jujutsu Kaisen receberia mais. Sem contar que o orçamento de um anime tipo Jujutsu Kaisen não é dividido uniformemente. Cenas mais importantes recebem mais recursos e outras cenas são economizadas. Isso cria picos de qualidade extremamente altos. Já em produções como Invencível, a qualidade tende a ser mais linear, mais estável, mais previsível, porque é isso que o mercado pede. Talvez eu possa falar que esse é um dos custos para os animadores receberem mais. E obviamente esses picos de produção afetam a percepção do público. Então, se você falar Invencível é mais caro e entrega menos, essa frase só funcionaria se você ignorar tudo que foi dito até agora, porque parte de uma premissa falsa. E a grande pergunta que a gente tem que se fazer é a seguinte: vale a pena a gente ter uma obra onde quem está desenvolvendo ela está tendo problemas psicológicos absurdos, mas a qualidade é irreal? Ou uma obra com uma animação medíocre, onde quem está produzindo está recebendo mais? Para a arte em si, qual que é o melhor? Me dá a sua opinião aqui nos comentários.